Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão e hoje vamos falar sobre evangelismo. Você que tem assistido sempre o nosso programa, que tem a intenção de levar para você sempre um assunto sério, mas com muita leveza, né? Nós vamos falar de evangelismo, que é um assunto muito sério, mas também é um assunto prazeroso para mim e também para os pastores que hoje estão aqui convidados para a gente falar sobre esse assunto. Hoje eu estou aqui com os nossos pastores, o pastor Carlos Magno, o nosso pastor de Curicica. Pastor Carlos Magno, o senhor já tem carteira cativa aqui, né? Já veio? Terceira vez. Terceira vez já, né? Seja bem-vindo ao Conexão, hoje falando de evangelismo. É um assunto muito bom para os cristãos, né, pastor? Maravilhoso. Quero agradecer o convite, quero já agradecer a toda a equipe que está envolvida. E eu creio que vai ser uns momentos maravilhosos, marcantes. Em nome de Jesus, né? Bom, também estamos aqui com o pastor Zelino. Aqui na ficha eles colocam como Zelino José e eu só conheço como Zelino. É o pastor Zelino, conhecido há décadas, homem de Deus, servo do Senhor, e que vai falar desse tema que ele... Pastor Zelino, no início, quando o senhor começou junto com o pastor Jaime e tudo mais, como é que vocês evangelizavam? Deixa eu já perguntar, antes do senhor se apresentar. Olha, pastor Denilson, um trabalho que a gente realizava de ganhar almas em Madureira, inclusive ali na cidade do Portela, onde eu estou hoje, que eu sou pastor ali da cidade do Portela, e um trabalho que a gente fazia daquele Madureira ali, indo para as favelas, coisa que chamamos de comunidade, né? E Deus salvou muita gente. Muita gente ali. O senhor, pastor Jaime, aquela galera do princípio lá, para ganhar muitas almas, né? Muitas almas. Esses cabelos brancos aí é de muito evangelismo. Seja bem-vindo à Conexão, pastor. É um prazer, pastor. Glória a Deus. Nós vamos agora a uma matéria, rapidamente, falando sobre esse assunto e voltamos para comentar um pouco com os nossos entrevistados aqui, tá bom? Não sai daí, assiste essa matéria com a gente. Segundo uma pesquisa da Global Religion de 2023, cerca de 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus, deixando o Brasil em primeiro lugar no ranking da pesquisa, junto com a África do Sul. Além disso, 70% dos brasileiros se consideram cristãos. O evangelismo é a pregação do evangelho, espalhando a mensagem de Jesus pelo mundo e para as pessoas. Além disso, não é somente falar sobre Cristo, mas também ter comportamentos de acordo com a doutrina e com a pregação de Jesus. Aceitar o Cristo, seguir o caminho de Jesus e pregar as palavras do Salvador são os principais passos do processo de evangelização. Bom, então, pastores, falar de Jesus, levá-los a Cristo, fazer com que as pessoas recebam Jesus como Salvador, libertá-las, né? Libertá-las de entidades mesmo, de demônios, não apenas com manifestações, mas com a própria palavra, já que a Bíblia fala que é a palavra que liberta, né? Eu queria já fazer a primeira pergunta para vocês dois. Qual a primeira palavra que vem à memória quando você ouve o termo evangelismo? Marcos 16:15. O ide de Jesus. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa já vem logo de cara. Falou de evangelismo, já pensa em Marcos 16. Para mim, sim. Difícil não pensar nele, né? Difícil. E aí, pastor? Mas eu vou fazer outra pergunta diferente para o senhor. Ele pode ser mais difícil, que ele não pode. Bom, apesar que também o senhor está com os cabelinhos brancos já também. É genética. Da obra. É genética. É genética, não foi a obra, tá. Mas, pastor Zelino, assim, se o senhor tivesse que dar, não um versículo, ele já deu uma palavra que eu acho que, né? Essa palavra, pensou em evangelismo, Marcos 16, é batata, né? Sei lá, por 17, 18, 19, Jesus dando toda a direção ali pra gente. Mas assim, se o senhor tivesse que falar, resumir o evangelismo em uma palavra mesmo, uma palavra, qual seria? Eu vejo que é a mensagem de salvação trazida por Jesus. Então, o evangelismo é aquela mensagem de salvação trazida por Jesus. Então, quando você está evangelizando, você está levando salvação. Aquilo que Jesus realmente determinou, como o pastor já disse. Sim. Né? Então, eu vejo dessa forma. O evangelismo é a mensagem de salvação trazida por Jesus. Quando você... Pensou em evangelismo, /salvação. Salvação. Que bom, né? E é bom, né? É muito bom isso. Esses dias eu conversava com uma pessoa lá na igreja sobre isso. De alguém que me encontrou numa dessas nossas andanças aí
E essa pessoa, eu fui usado para salvar essa pessoa, entendeu? Essa pessoa está com Cristo até hoje. Largou tudo, está com Cristo até hoje, tem uma família, ela precisou vir me abraçar. Na hora eu nem reconheci bem aquela pessoa, na hora ela teve que conversar comigo para eu reconhecer, né? Mas há muitos anos atrás eu tive um encontro com ela, evangelizei, né? E ganhei ela para Jesus. É bom demais, né? Então, evangelismo e salvação. Qual a diferença, pastores? Vamos lá. Entre evangelismo e discipulado. Pastor, Curicica, o senhor já está há alguns anos ali, né? Porque só eu estou 8 anos onde eu estou agora, então o senhor já está ali pelo menos uns 5, 6 anos. Então o senhor já deve ter discipulado algumas pessoas ali. Qual a diferença que o senhor vê entre evangelismo e discipular? A diferença, quer dizer, a ordem é essa mesmo. Primeiro, o evangelismo. Sim. E de pregar o evangelho a toda criatura. Sim. Pregar as boas notícias, boas novas, trazer a pessoa a ter contato com a palavra de Deus. A mensagem da salvação, como o pastor falou, né? Perfeito, foi perfeito. Sim. E dali discipular. Tornar daquela pessoa que foi ganha através do evangelismo, sim, que é um braço da igreja, né? Uma mão da igreja, sim, para ser discipulada, aí sim, seguir realmente os passos do Senhor. Então, pastor Zelino, com esse conceito que o pastor trouxe, que é perfeito, né? A gente não dá para você discipular uma pessoa sem antes evangelizar. Ela tem que ser evangelizada primeiro, né? O discipulado não pode vir antes do evangelismo. Não, primeiro é o evangelismo, né? Porque a pessoa ela é ensinada, né? Ela é ganhada para o Senhor, né? Naquilo que ela é ganha para o reino de Deus, o que acontece? Aí vem o discipular aquela pessoa. É fazer ela ser uma ovelha para gerar ovelha. Sim. Então, discipular é ovelha gerando ovelha. E precisa nascer de novo, né? Por isso que o evangelismo vem primeiro, né? Porque se você não nasceu de novo, como é que você vai ser discipulado? No evangelho, você pode ser até discipulado numa ideologia, pode ser discipulado em outros costumes, em outros, né? Uhum. Agora, como é que você vai ser discipulado no evangelho de salvação de Cristo se você não é ovelha, se você não foi primeiro evangelizado e recebendo aí a mensagem da cruz, a mensagem da salvação? É um trabalho que você faz com a pessoa, tem que ter tempo. Demanda tempo. Tem que ter tempo, porque... Eu até, pastores, eu falo com os pastores, às vezes, sobre os jovens, né? Fala, poxa, vocês precisam gastar tempo para discipular os jovens. O jovem é o pulmão da igreja, o jovem depois lhe ajuda, o jovem vai estar do seu lado. Na pandemia, por exemplo, meus obreiros foram jovens. Os obreiros de idade não podiam estar lá e os jovens estavam lá. Pastor, precisou da gente, botou o colete e foram meus obreiros, porque eu não fechei a igreja durante a pandemia, não. Então, os meus jovens me ajudaram muito. Só que discipular jovem dá trabalho pra caramba, irmãos. Dá dor de cabeça, aí você tem que ter muita paciência. Aí o pastor não quer ter paciência para discipular jovem. Aí você vai na igreja do pastor, só tem gente de idade. Quer dizer, aí na hora que precisa, não tem um jovem ali para suprir a necessidade, o braço da igreja, como o pastor falou, alguém com vigor, inclusive, para poder ajudar, como aconteceu na área. Dá trabalho, então, né? Dá trabalho, porque, como eu falei, você tem que ter tempo. Se não tiver tempo para ensinar, né, você não vai conseguir discipular. Porque ele tem que ser ensinado também a aprender a gerar ovelha. Sim. Naquilo que ele aprende, ele vai começar também a passar aquilo que ele aprendeu. Sim. E aí que vem o crescimento da igreja, né? Porque ele está gerando ovelha, sim, gera ovelha. Sim. Mas o evangelismo, você está ali evangelizando aquela pessoa, ensinando aquela pessoa, pregando para ela. Não pregando a religião, né? Sim. Mas dando aquele ensinamento de salvação que a pessoa precisa. Que ela nunca ouviu falar a respeito do que Jesus fez por ela no Calvário. Fazendo com que ela se interesse por Jesus Cristo, né? E mais à frente se apaixone por ele, isso, né? E mais tarde fazer o que fizeram com ela. Fazer o que fizeram com ela. Aí é o discipulado, né? Que dá trabalho. Assim, porque se você for olhar Jesus Cristo, se a gente for olhar para Jesus, a gente vai ver que Jesus não sentava, discipular não é fazer curso. Concorda comigo? Discipular não é fazer curso. Você pode até fazer um curso de como ser salvo, de curso de batismo, curso de discipulado, como eu vejo às vezes fazer aí. E você pode dar o ABC, 1.1, 1.2, 1.3, o basicão. Mas Jesus discipulava ensinando, dando seus sermões, mas principalmente ali na prática.
né? Quando ele está dormindo no barco, por exemplo, na tempestade, ele está discipulando os discípulos que estão lá dentro, que estão dentro do barco, desesperados, vendo até fantasmas, achando que vai afundar, nervosos, gritando. E quando ele é acordado, ele fala, mas por que vocês, homem de pequena fé? Quer dizer, ele estava discipulando. Jesus estava ali deitado numa tempestade, chuva, vento para tudo quanto é lado, e ele está aproveitando o tempo dele ali e com o seu descanso, digamos assim, né, ele está discipulando. Né? Não foi à toa que depois o Pedro vai andar na água, depois o Pedro vai fazer coisas maravilhosas. Ele foi discipulado não só com palavras, mas com atitude. É isso que dá trabalho. É isso que dá trabalho. Às vezes a pessoa não entende que está lá o pastor, aí vai 2, 3, 4 atrás dele. Tem gente que critica, mas o pastor está discipulando. Está ensinando, né? Está ensinando. Daqui a pouquinho aqueles pastores vão fazer exatamente igual. Vai ficar igualzinho, porque está discipulando. Deixa o pastor discipular. Eu lembro quando eu estava com o pastor Jaime em São Paulo, ele ia para a rádio Morada do Sol, então eu saía atrás dele levando um monte daqueles discos vinil. Um monte. Estou te falando, rapaz, cabelo branco aí tem história. Aí você levava aquele disco de vinil. Ligado com ele aí, com aquele levando disco. Com ele lá na rádio, ele fazia um programa, eu ali, prestando atenção em tudo aquilo. Então, foi discipulado pelo pastor Jaime. E hoje você vê o pastor Jaime ter sempre 1, 2, 3, 4, sempre com ele ali. São pessoas que estão sendo discipuladas e se deixarem, poxa, vão ser grandes. Porque tem alguém grande junto com eles. Né? Também tem que saber quem está te discipulando também, né? Não vai se deixar discipular por qualquer pessoa. Daqui a pouco você está fazendo até besteira. Bom, o que significa o termo aceitar Jesus? Se esta frase não é mencionada na Bíblia. Vou começar pelo pastor Zelino agora. Olha, eu vejo, pastor Denilson, esse termo, como diz, né, não está na Bíblia, né? Sim. Esse termo de aceitar Jesus. Mas o apóstolo Pedro, ele falou uma coisa muito interessante em 1 Pedro 12, 24. Ele disse que, levando ele em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, esse termo, aceitar Jesus, é aceitar o que Jesus fez. A mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz. O que Jesus realizou, né? Quando ele crava nele todos os nossos pecados. Então, a pessoa, ela deixa aquela vida de pecadora para ter uma vida justificada em Cristo Jesus. Isso é interessante, pastor Magno, Carlos Magno, vamos falar o nome completo, né? Seu nome é imponente, Carlos Magno, nome de rei, né? Nome de imperador, sei lá. Pastor Carlos Magno, quando a gente vê o pastor falar do jeito que ele está falando agora, a gente entende que não é só... A gente fala na igreja, quem quer aceitar Jesus? Mas a gente explica, né? A gente vai mostrar para a pessoa que aceitar Jesus é aceitar a mensagem da cruz. É aceitar o que ele fez por ela, é entender que alguém a amou de tal maneira que morreu por ela numa cruz, levando os seus pecados, suas enfermidades. E dando a ela hoje a capacidade de entrar no reino eterno e viver aqui na terra ainda uma vida melhor do que a gente vive, né? As pessoas estão desesperadas, que estão por aí com um poder ilimitado no sentido no mundo espiritual. Isso tem que ser explicado para quem está aceitando Jesus, né? Porque a gente fala, aqui fica, a sua letra fica um pouco frio, né? O que significa o termo aceitar Jesus, se essa frase não está na Bíblia? Bom, a frase não está na Bíblia porque a obra ainda estava sendo feita. Mas, intrinsecamente, você vê essa frase na Bíblia. Porque depois que Jesus morre, ressuscita e sobe, os discípulos saem a Bíblia fala que ele vai pregar, eles esperam a promessa, né? Em Atos 2, né? Em Jerusalém esperam a promessa, e quando vem o Espírito Santo, eles saem para ir até os confins da terra, para evangelizar, e eles começam a ganhar a Cristo. Então, intrinsecamente, todos eles falaram isso. Você aceita a mensagem da cruz, como o pastor falou, você aceita Jesus. Isso pode não estar a frase friamente, né? Em loco, mas o entendimento... O entendimento é todo esse, né? Com certeza. E fazer discípulos. Sim. Discípulo fazendo discípulo, aceitar Jesus é aceitar a palavra dele, aceitar os direitos e aceitar os deveres que a Bíblia também fala. É importante, direitos e deveres. Entregar ali a sua vida para Jesus, quem crê e for batizado será salvo. E é bom também falar, né? Porque, assim, as pessoas pensam que aceitar Jesus é aceitar um monte de regra, né? Não, sério, Correto, é sério. A pessoa, a pecadora que chega na igreja,
muitos chegam sem noção nenhuma. Elas acham o seguinte, pô, se eu for para a igreja eu vou ter que parar com isso, parar com isso, parar... É como se a gente fosse dar para ela, assim, um livro de regras, e se ela conseguir obedecer todas aquelas regras que a gente vai dar para ela, ela vai ser uma bênção e vai ser salva. Se ela não obedecer essas regras, ela não vai ser salva. E, na verdade, nós não temos regras para dar para ela, nós temos a mensagem da cruz. E nem convencemos ela de nada, né? É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Então, você que está ouvindo a gente, é bom você entender, você que tem vontade de conhecer o Evangelho, procura uma igreja. Você vai entender que a igreja, pelo menos, não vou falar pela Igreja da Graça, né? Não vou falar por outras igrejas, que eu nunca fui pastor em outras igrejas. Mas na Igreja da Graça, a gente não vai impor a regra para você. Agora, a gente vai pregar a palavra. E é o Espírito Santo que vai te convencer a deixar isso, a deixar aquilo, a deixar aquilo outro. Não é assim? É o convencimento. É o convencimento que o Espírito, não a gente, né? Sim. Porque as pessoas têm essa ideia, né? Não, se eu for para... Você pode... Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei no início, né? Falavam comigo assim, agora você não pode beber, né? Até amigos, parentes falam, né? Agora a gente está aqui bebendo a cerveja, como se eles estivessem fazendo uma coisa boa e eu ruim, entendeu? E você não pode beber, né? Você está na igreja agora, está proibido, né? Não está proibido não, se quiser beber, eu bebo. Tem alguém aqui me proibindo? Não. Não, só que eu não quero mais. Isso aí não é mais o meu prazer como é para vocês. Aí é a hora que você percebe que está na hora de se desligar. Não tem como, né? É que tem coisa que edifica, tem coisa que não edifica, tem coisa que é boa, tem coisa que não é. Não é, não. Não é questão de regra, né? Um jovem, um dia desse, me chamou. Pastor, tudo bem? Tudo. Esse jovem está querendo fazer a obra e tudo mais. Foi num retiro, tá crescendo. Se converteu há pouco tempo. E aí ele falou assim, o senhor não está vendo nada, não? E eu fiquei olhando para ele assim, e ele olhando para mim, e ele... Pastor, não está vendo, pastor? Falei, o quê, irmão? Você está com uma afeição diferente, eu já te falei isso, você mudou completamente. Pastor, olha para mim, pastor. Eu fiquei olhando, falei, irmão, fala logo o que está acontecendo, estou cansado. Final de domingo. Aí ele falou assim, pastor, eu tirei meus brincos. Olha aí. Aí eu falei, eu não mandei você tirar brinco nenhum. Eu não falei nada disso. Foi eu que mandei? Ele falou, não, ninguém mandou. Mas eu comecei a me olhar no espelho e falei, pô, isso aqui não é para mim, não. E pastor, sabe quem gostou? Minha mãe. Eu falei, mas sua mãe é convertida? Ele falou, não, minha mãe gostou que eu tinha 10 brincos e dei tudo para ela. Por isso que a mãe gostou. Quer dizer, ele fez porque o próprio Espírito de Deus deu a direção para ele que não era para ele ficar daquele jeito. Entendeu? Então, acho que é por aí, né? Sem dúvida. Acho que é por aí. Então, esse tema aceitar Jesus engloba tudo isso. É a mensagem da cruz, né? Agora, pastor, só um adendozinho. Também aceitar Jesus não é levantar a mão, aceitar e ficar como está. Não é só a frase aceitar e também não é só levantar a mão, como alguns fazem. Porque quem aceita Jesus é transformado por ele. Sim. Não tem como. Sim, sim. E muda, né? Muda. Esse negócio de aceitar Jesus e continuar com os mesmos comportamentos... Não dá. Não existe isso aí. Não existe. A pessoa foi convencida, mas não foi convertida, de fato, como dizem, né? Vamos lá, então. O tipo de evangelismo deve mudar de acordo com a região que será alcançada? Eita, essa eu quero ouvir de vocês. Nosso país é horrível, né? É horrível. Essa não é a palavra. Nosso país é muito grande. Então, assim, eu ia falar horrível no sentido de ser diferente em cada lugar, né? No próprio Rio de Janeiro, se você for a alguns lugares, é bem diferente do que aqui a cidade, né? Então, é horrível nesse sentido que eu ia falar. Mas, assim, o evangelho, ele muda. Ele deve mudar de acordo com a região que você vai alcançar? Eu vejo que o evangelismo é um só. Ele é um só, né? Mas, a mensagem é a mesma. Mas depende de você, da sabedoria. Porque eu preguei muitas das vezes em trem. De trem, inclusive, eu me lembro que às vezes eu encontrava o doutor Adilson, um missionário, ele vinha dando folhetim dentro do trem. E você tem que ter jeito para pregar dentro do trem. Sim. Na praça. No hospital. Hospital. Pode pregar de qualquer maneira. Justamente, então tem que ter a sabedoria. Porque hoje em dia, por que as pessoas praticamente são impedidas de pregar nos hospitais? Porque a pessoa chegava lá e começava a fazer oração forte. Né? E não fala alto. Fala alto. E não pode. Abordar todo mundo. Então isso começou a impedir que você fosse aos hospitais e fazer evangelismo. Então a pessoa tem que ter sabedoria para poder pregar em determinado lugar, como dentro de uma comunidade mesmo. Sim. Quando eu cheguei logo em Bom Sucesso, na época, eu fui levado lá dentro da Maré. Poxa, eu andei por aqueles complexos. Fui levado dentro da Maré
E num domingo, 2 horas da tarde, no meio de um baile funk, o pessoal me apresentou, esse aqui é o pastor, veio aqui fazer uma oração. Eu não sabia que eu ia lá fazer uma oração. Né? O rapaz me chamou, você vai comigo e tal, fui. E tinha uma média de umas 120 pessoas, das 2 horas da tarde. Eu ali pararam tudo, eu dei uma palavra, fiz oração. Quer dizer, né? Pastor, continua orando pela gente e tal. Tem que saber usar a linguagem certa ali. Né? Até na hora de orar você tem que saber orar. Né? Como que você vai orar ali para não entrar no território ali? E até mesmo também a própria religião, né? Porque cada um tem a sua própria religião, como dentro do presídio. Com respeito. Como dentro do presídio. Dentro do presídio tem ali, né? Hoje em dia está muito bem dividido, porque tem dia só de a área só para evangélico, tem, né? Cada religião tem seu tempo ali. Tem seu tempo. Antigamente não. Você está ali, você tinha que saber dar uma boa mensagem ali para não sem atingir afetar a religião de ninguém. Pastor Carlos Magno, além disso tem a regionalidade, né? Que você tem assim, por exemplo, você vai pregar lá em Recife, lá no Nordeste. Será que a gente vai conseguir abordar lá as pessoas da mesma forma que a gente vai abordar aqui no Rio de Janeiro? Porque há uma diferença de região para região muito grande. Até palavras, inclusive, né? Algumas palavras aqui, se falar lá, vai ser palavrão. Algumas palavras de lá, se falar aqui, vai ser palavrão. Então, a gente chegando num local, a gente tem que conhecer o local, né? E ter um cuidado até para falar e evangelizar na hora com as palavras certas. E até uma forma de abordagem, né? Porque aqui no Rio, se você for abordar uma pessoa, por exemplo, tocando nas costas dela, já vai virar com a mão armada. Né? Ô, irmão, já vai virar assim para você vai levar um soco primeiro, depois vai evangelizar. Cuidado. Já sem o dente, né? Vai evangelizar já sem o dente. Mas tem lugar não, que é tranquilo, né? Você vai para um sul, alguns estados do sul são bem tranquilos, né? São estados até bem parecidos com lugares europeus, é um pouco diferente. Mas, enfim, essa coisa de região também muda muito. Né? Muda. O evangelho tem que ser pregado. A mensagem... No final, a mensagem é a essência é a mesma. Agora, a estratégia que vai usar, o tipo de palavras, realmente muda, né? Foi em Portugal falar rapariga é uma coisa, no Nordeste... É outra, completamente diferente. Chega a escandalizar. Sim, né? sim. Teve o missionário que fala de uma pessoa que não tem vínculo empregatício. O pastor está fazendo... Biscate. Fazendo um culto. Aqui é biscate. Aqui, biscate é você que foi lá capinar um quintal para ganhar Não tem um vínculo, né? Empregatício não tem. Agora, se falar isso lá em São Paulo, por exemplo, garoto de programa, prostituição. Quer dizer... Você tem que saber evangelizar, né? São detalhes. Quer dizer, já pensou, você está em São Paulo, você está fazendo um biscate aí? Vem cá, deixa eu falar de Jesus. O missionário conta que ele recebeu um e-mail de uma pessoa da igreja reclamando que o pastor falava essas coisas. Como é que pode, se eu botar um pastor assim? Aí falou, ele é do Rio. Aí teve que explicar que a linguagem é essa, é diferente. Aí, caramba. Sério, né? E também vai variar de faixa etária, né? Porque você vai trabalhar com criança, com jovem... Cada um tem sua linguagem para a gente poder usar no evangelismo. O linguagem do jovem, por exemplo, para você evangelizar um jovem, você tem que ter uma linguagem diferenciada, senão não consegue. Bom, tá muito bom aqui o papo sobre evangelismo. Nós vamos a um intervalo bem rápido, porque ainda tem muita coisa para conversar aqui com o nosso pastor Zelino, nosso pastor Carlos Magno, sobre evangelismo. Pessoas experientes para ensinar um pouco para você sobre isso, a importância do evangelismo, tá bom? Vamos a esse intervalo e voltamos já com o Conexão. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando de evangelismo. Eu estou aqui com o pastor Zelino José, o nosso pastor lá da igreja do Portela, em Madureira, falando sobre isso também com o pastor Carlos Magno, o nosso pastor aqui de Curicica, Jacarepaguá, falando de evangelismo. Pastores, o assunto tá bom demais, né? Falar de evangelismo é sempre bom, né? Ganhar almas, falar de Jesus, não tem nada de mais prazeroso pra gente do que ver uma alma sendo ganha, né? E levantar, a igreja precisando levantar mais pessoas para o evangelismo. Vocês acham? E o resultado do evangelismo é satisfatório, né? Satisfatório. Você evangelizar e ver aquela pessoa lá na igreja e depois se convertendo e mudando, daqui a pouco é obreiro e você evangelizou. É uma coisa que mexe com a gente demais, né? É a nossa recompensa, né? A gente sofre tanto pelo evangelho, né? Então, assim, as pessoas olham pra gente
e não sabe o que a gente enfrenta para pregar o evangelho, né? De tudo quanto é lado, né? Situações que a gente enfrenta para pregar o evangelho. Mas isso é a nossa recompensa, né? Glória a Deus. Bom, deixa eu ir para o Abre Aspas. Solta a vinheta. 72% dos evangélicos nos Estados Unidos se converteram antes dos 18 anos, diz estudo. Uma nova pesquisa mostrou que a maioria dos evangélicos se converteu antes dos 18 anos de idade. O estudo, A Jornada Espiritual, como os evangélicos chegam à fé, realizado pela Grey Matter Research Infinity Concept, descobriu que 72% dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos chegaram a Jesus durante a infância e a adolescência, enquanto os 28% restantes se converteram na vida adulta. A pesquisa entrevistou 1.010 evangélicos no início de 2023, onde o The Christian Post, entre os entrevistados, segundo o The Christian Post, né? Entre os entrevistados, 26% afirmaram que abraçaram a fé cristã entre 5 e 9 anos de idade. 24% se converteram entre 10 e 12 anos, enquanto 17% aceitaram Jesus entre 13 e 17 anos. E 5% responderam que chegaram à fé antes dos 5 anos. Sobre a maior influência na decisão de se tornar cristão, 28% dos entrevistados citaram os pais, 16% responderam que foi a igreja e 11% mencionaram outros membros da família. Fonte, guiame.com.br. Olha, pastores, tem coisas interessantes aqui para a gente falar, né? Primeiro, como que é importante a gente aprender a trabalhar com as crianças, né? É a base, né, pastor? Lá na base. E até tenho falado que nos últimos anos o diabo tem pegado a base. Você vê que o diabo está ensinando coisas estranhas para nossas crianças desde pequenininha mesmo, para chegar na juventude. A gente tem dificuldade de ganhar essa juventude porque já foi formada uma mentalidade contrária ao evangelho de criança. E a gente, às vezes, vacila não dando a devida importância às crianças. A nossa escolinha dominical, a escolinha, cada um chama de um jeito, cada ministério chama de um jeito, mas a nossa escolinha que trata das crianças tem um trabalho muito sério, porque a gente precisa ganhar. Você vê que de 26% entre 5 e 9 anos de idade. Está tudo na escolinha. 26%. E depois 24% entre 10 e 12 anos. Ela está na escolinha. Quer dizer, na parte dos teens, mas no pré-jovem está na escolinha. E depois cai para 17%, 13, 17, 5% abaixo de 5 anos. Isso é importante, né? Muito importante para a gente entender que a gente tem que dar muita atenção à nossa escolinha lá para que essas crianças não sejam levadas a colocar na cabeça dela uma ideia contrária ao evangelho. E o diabo tem feito isso, bastante, né? É um período também escolar, né? Sim. 5, né? Sim. 11 anos é uma idade escolar. Então, muitas coisas que, infelizmente, se aprendem na escola... Na própria escola, né? Erotização de crianças. Sim. A não respeitar as autoridades, os pais. Tudo isso, infelizmente, tem sido falado, né? Implantado na cabeça das crianças no colégio, né? Completamente contrário ao que a Bíblia fala, né? Sobre esse por assunto. isso que o nosso trabalho com as crianças é muito importante. Ela vem para a igreja, a gente tem que tirar isso... trabalho ali espiritual. Mostrar que tem uma diferença, né? Tem que mostrar, porque senão uma criança, uma mãe falou comigo, uma criança que chegou em casa e perguntou para ela, falou, mãe, afinal de contas, se ao crescer eu decidir beijar um garoto não tem problema nenhum, o menino tem 5 anos de idade. Aí a mãe falou, não, a gente não ensina isso, olha o que diz a Bíblia, a mãe ensinou, falou com ele, explicou. Não, mas a minha professora abriu o livro lá e falou que não tem problema nenhum, que quando eu crescer a escolha é minha. Quer dizer, a igreja tudo bem, quando ele crescer ele escolhe o que ele quiser, tudo bem, até aí tudo bem. Mas você falar isso para uma criança de 5 anos é uma coisa assim bem tendenciosa, né? Quer dizer, e aí os pais que se viram em casa. Isso aí. Aí vem a segunda... Desculpa, pode falar, pastor. Nesse ponto eu apoio já as escolas evangélicas. Sim. Porque elas são muito importantes nesse sentido. Eu tiro porque meus filhos, quando eu estava em Manaus, eles estudaram colégio evangélico, colégio batista.
E ali todos os dias, né, antes de começar a aula, tinha que estar com a Bíblia, né, e ali a professora lia um texto, explicava e tal, Sim. E depois tinha aula normal. E quando ele chegava em casa, né, minha esposa, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu até digo que ela que criou meus próprios filhos, porque minha vida toda sempre foi dentro da igreja. Então, ela fazia o culto familiar com eles. Que bom. E quando eu chegava da igreja, eu não lia a Bíblia para eles, eu contava a história para eles da Bíblia. Né? Então, eu sentava ali e contava a história, porque criança, você vai ler... Tem que saber. Né? Vai, independente, tem que saber usar dorme, a linguagem dela. Né? E dorme. Então, eu começava a contar as histórias para eles. E assim foi, e Deus foi abençoando. E quando eu vim para o Rio, voltei para o Rio, na área de Manaus, eles foram estudar na Castelo Branco, em Realengo, e eles, acostumados com a Bíblia, esperando a professora. Abrir a Bíblia. Ninguém e tal. E primeiro dia teve um roubo de um celular na sala de aula. Aquilo para eles foi um susto. Imagina, né? Aí chegaram em casa impacto, né? Pai, lá não lê a Bíblia e tal, e não pega a Bíblia. Outra realidade, né? Outra realidade. Quer dizer, infelizmente, a gente está vivendo essa realidade nos nossos colégios, né? Uma outra coisa, antes da gente passar para as perguntas, que nesse estudo aqui me chama a atenção. 28% desses 1.010 que foram entrevistados, 28% disseram que os pais foram a grande influência na decisão de aceitar Jesus. Olha como que você pai, você mãe, é importante que vocês estejam bem com Deus e faça como o pastor falou, né? A esposa, o pai, a gente faz com nossos filhos, né? Que o pai seja um exemplo para que os filhos decidam pela fé cristã. Os pais continuam sendo os primeiros, não tem jeito. Não adianta, a sociedade quer tirar essa figura, né, dessa importância dos pais na criação dos seus filhos, e os pais evangélicos, os cristãos, eles precisam assumir isso aí e ser cristão de verdade, porque aqui, ó, 28%. Houve uma evolução, né, pastor? Eu lembro que no meu tempo, eu estava no ônibus sentado, 12 anos, 11 anos, 10 anos. O senhor, uma senhora de idade chegava, levantava rapidamente para dar um lugar. Sim. Hoje em dia não tem, perdeu muito isso. Então a igreja tem que acompanhar esse ritmo e intensificar esse trabalho infantil. Sim, para poder pegar lá de pequenininho e preparar para que essa mente não seja... de brincar, não tinha negócio de erotização. Não tinha essas coisas, não tinha mesmo. A verdade é essa. Bom, que bom, gostei muito desse abre aspas de hoje, muito mesmo. Bom, Marcos capítulo 8, eu até separei aqui, pastores, mas eu acho que o pastor Zelino também, pelo que eu estou vendo aí, também separou Marcos 8, né? Tá assim, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Esse texto é fortíssimo, né? Fortíssimo. E ele tem um detalhezinho nele, eu não chamo de segredo não, porque eu até nem gosto muito dessa palavra quando eu falo na Bíblia. Mas ele tem uma coisa interessante, um detalhezinho, que ele fala assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. E eu penso que com isso Jesus dá um corte na religiosidade, entendeu? É isso que ele está fazendo aqui. Esse detalhezinho é importante, porque ele fala, muita gente talvez perca até a sua vida por amor dele, mas nem conhece o Evangelho, entendeu? Mas aí pegou a figura de Jesus e se apegou tanto à figura de Jesus que de repente é capaz de morrer pela figura, como seria capaz de morrer pela figura de qualquer outra entidade. Sim. Entendeu? Então, em alguns países, Jesus é mais um no meio de um panteão de deuses, né? Então, é diferente aí ele vem e fala, Jesus é muito, com a sabedoria toda, né? Ele vem e fala, por amor de mim e do Evangelho. Então, aquele que me ama pela minha palavra, que conheceu o Evangelho e passou a me amar. A gente está falando de evangelismo, né? E falamos de discipulado. Então, você evangelizou, mostrou o amor de Cristo. Agora você vai discipular para ele entender a paixão de Cristo, a mensagem da cruz e amar a Cristo de tal maneira que possa, então, gerar outras ovelhas, como o pastor falou. Ser capaz de fazer isso. Uma coisa interessante, pastor Denilson, porque eu vejo também aqui o interesse próprio. É uma renúncia.
né? É uma renúncia. Porque, às vezes, se a pessoa ela colocar o que ela tem em primeiro lugar, sim, né? Ela não vai conseguir, né, essa exato. Porque o jovem rico, botou a riqueza em primeiro, né? Ele botou. Né? Ele queria a salvação. Mas quando e Jesus... parecia querer muito, né, pastor? Isso aí. Né? Mas quando Jesus mostrou para ele, né, a realidade dos fatos, né, ele se sentiu atingido porque ele tinha bens, muitos bens. Muitos bens. Então ele resolveu ficar com os bens do que a salvação. Então se a pessoa não renunciar, não tirar aquilo que ela tem, não quer dizer que ela, né, vai te fazer de tudo. Não, o Pedro mesmo era um que tinha uma coisa de pesca. Não, na verdade, o que Jesus fez foi tirar as roupas religiosas dele. Isso, né? aí, costumes religiosos. Jesus fez ele ficar nu naquela hora. Isso. Ele ficou nu, ele entendeu assim, caramba, eu tenho muita coisa, eu não vou fazer isso não. É como o senhor falou da Jesus religiosidade. desvendou o coração dele ali para todo mundo. E para ele mesmo, né? Nem ele eu acho que pensava nisso. Não. Ele imaginou, pô, sou rico e tudo, e posso até ajudar bastante Jesus, não vai faltar mais comida para ele, não vai faltar mais nada, se tiver que fazer uma charretezinha com um boizinho bom para carregar ele para lá e para cá, um cavalinho de raça. Eu sou rico, eu posso ajudar muito. E Jesus falou assim, não quero sua ajuda, eu quero que você venda tudo. E depois quebrou ele. É o amor, né? Que ele tinha o dinheiro, né? A riqueza. Interessante, né? Prosperar não é pecado, eu até tenho dúvida se Jesus ia deixar ele vender tudo. Também. Eu tenho dúvida nisso. Esse texto me causa essa poderia dúvida. estar passando por uma prova. Né? Eu tenho... Abraão. Exato. Um filho. Uma prova. Abraão. Uma prova, né? Para mim ali foi... Foi. Dar o Isaac mais do que a riqueza desse jovem rico. Qualquer coisa material. E o Isaac era da promessa, o filho da promessa. Quer dizer, mas esse texto do rico tem duas coisas. Uma, ou ele seria um apóstolo Paulo da vida, e seria o top dos apóstolos, ou ele seria um seguidor de Jesus rico, que ajudaria o ministério de Jesus. Porque talvez Jesus nem... Se ele falasse assim, pô, tô indo lá fazer isso agora, Jesus, agora. Vou lá vender tudo agora e vem te seguir. Talvez ele falasse, não, me segue. Ou então falaria igual o Gadareno, lembra? O Gadareno. Poxa, o Gadareno tinha tudo para ser um grande evangelista ao lado de Jesus. Ele falou assim, não, vai para os seus, volta para a sua terra. Não precisa me seguir, não. Vai lá e fala o que eu fiz por você lá. Se torna um pregador lá. Jesus deu um ministério para ele. É isso aí. Né? Mandou ele voltar para a terra dele pregar. Decápolis, né? 10 cidades. Para Decápolis, né? Jesus deu um ministério para ele. Vai lá, abre seu ministério lá e começa. Do zero lá. Jesus fez isso. Foi. Não foi? E ele se tornou um dos primeiros homens a pregar para os gentios, né? Porque exato. A gente fala de Paulo, pregou para os gentios, e Pedro, que foi os primeiros. Mas depois. Primeiro foi Jesus, né? Porque ele foi a terra dos Gadarenos, a terra dos gentios. Sim. Porque eles criavam porcos. Sim. O judeu nem chegava perto. Nem perto. É interessante, né? A gente vai conversando, a gente vê como é que é interessante a escritura. O Zaqueu também era rico, mas o Senhor não falou, não, vende tudo aí, não. O que o Zaqueu falou, expôs, ele como se ele tirasse aquilo do coração que Jesus dele. conhecia o coração do jovem. É, isso aí. E se ele muda ali na hora, mano, eu quero salvação, eu vou lá e vou fazer. Talvez ele falou, não precisa vender nada não, mas vai lá e prega. Faz o que... Não sei, né? A gente não sabe, mas o jovem nos privou de saber Jesus, qual seria a decisão de Jesus se ele fizesse diferente, né? E o que seria, né? Da vida dele. Mas a gente vê, né? O amor de Cristo, né? Bom, qualquer um pode se tornar evangelista? Vou falar com mais experiente aí. Eu vejo que, desde que a pessoa tem um dom. Qualquer um, já não é qualquer um, então. Desde que ela tem um dom, um chamado. Que dom é um chamado? Se ela tem chamado, ela pode se tornar um evangelista, né? Porque às vezes a pessoa ela vem com aquela empolgação. Mas o grupo de evangelismo, por exemplo, se alguém falar para o senhor assim, pastor, eu quero fazer a obra, qual é a primeira dica que o senhor dá? Simplesmente... Vai evangelizar. Mas geralmente a gente fala isso, né? É o primeiro passo que a gente dá para a pessoa. Porque eu comecei no evangelismo. A maioria começa no evangelismo. Então, porque aí não é que é um curso mais apurado, igual o B. Esse evangelista não é o dom ministerial. Talvez, não sei se aqui... Eu entendo essa pergunta como evangelista no sentido de sair para evangelizar. Para evangelizar. Pelo tema evangelismo, entendeu? Não é o ministério evangelista, né? do dom que o Paulo fala lá, que tem dom de evangelista, né? Que seria um pregador também, itinerante, que sai evangelizando pelo mundo afora. Seria aquele que tem capacidade, que sai para ir falar de Jesus na rua. Como falava no trem,
Eu já falei também em trem, falei em ônibus, em van, em Kombi, em praça, em hospital. Eu ia muito ali para Calçadão de Caxias com João Batista. Ixi, imagina. E às vezes o missionário mandava a gente ir para tirar vergonha. A gente ia para com lá. João Batista não dá para ficar envergonhado. Aí você tinha que estar ali para fazer o trabalho. Então, qualquer um, para ser evangelista, evangelizar, fica difícil para ser qualquer um. Né? Porque se não vem a instrução, o ensinamento, né? A gente é ensinado como fazer. Nós tínhamos um pastor Deorge, que ensinava. Então você só saía para a rua, né? Fazendo a comunidade nas casas. Então sempre com alguém do seu lado, vou fazer, você vai ver como é que se faz. Sempre ensinando, né? Sempre alguém ensinando. A gente sempre fazia isso. Então se a pessoa ela não tiver essa instrução, ela não consegue. Sim. Na hora ali, ela fica parada. Eu me lembro que eu estava na casa de uma pessoa e o cidadão, de repente, manifestou um demônio, pegou uma faca e sentou a faca na minha Bíblia assim, cravou. Eu fiquei assustado, né? Depois eu falei com o menino que eu fui com ele, não quero bar não, esse bar não. O cara sentou a faca na minha Bíblia. Ele disse, não, calma, né? Vai devagar. Assim mesmo. É assim mesmo. Quer dizer, aquilo foi um susto para mim, de repente. Sim. Né? Então, tem que ter uma pessoa experiente que vai ajudando a pessoa. A pessoa até pode ir no grupo de evangelismo, né, pastor? Vai lá, ajuda, leva material para evangelizar, vê tudo. Mas eu acho que a própria pessoa, ela vai sentir que aquilo não é para ela, né? Termina ela sentindo, eu quero fazer outra coisa, isso não é para mim. Mas é um ótimo ponto de partida, não é? Excelente. Para quem quer fazer a obra. Isso é. Um ótimo ponto de partida. Uma porta joga no fogo. Extraordinária. Manda lá pro calçadão de Bangu. Vai ver se não vai Porque às vezes até ela se encontra ali, né? Sim. Ela desperta algo e fala, meu Deus, não sabia que eu tinha essa desenvoltura. Sim, e de repente até percebe que tem chamado para pastorear ali. É isso aí. Né? Mas é interessante, mas realmente não seria qualquer um, né? Não. Para pelo menos ficar ali não seria qualquer um. Porque calçadão de Bangu ali, fizemos um trabalho ali. O quê? Poxa. Ali, lógico, né? Água, né? Eu faço com água. A gente faz com água. Dando um copinho d'água. Todo mundo em Bangu para pegar água. Então é fácil evangelizar com Bangu quando você está dando um copinho d'água. Bom, quem não teve oportunidade de ser evangelizado e veio a falecer, este estará salvo? Essa pergunta sempre volta. Uma pessoa que nunca foi evangelizada, mas ela falece e ninguém nunca falou de Deus para ela. Ela é salva? E aí, pastores, a opinião de vocês? Marcos 16, parte B, ele fala aqui na Bíblia, mas quem não crê será condenado. Mas também eu tenho um salmo aqui que ele fala assim, somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Então Deus é o juiz. Então, às vezes não cabe a nós, então. Não cabe a nós. Porque tem muitas pessoas, como eu tive no Amazonas mesmo, você vai naqueles ribeirinhos, e a gente vê a situação daquelas pessoas, gente que nunca ouviu falar de Jesus. Sim. Entendeu? Então, a gente fica, só Deus pode julgar. Sim. Porque se você prega, que nem esses dias eu falei com uma senhora, falou que assim, pastor, falou para mim na igreja, pastor, minha irmã não foi salva não. Eu falei, como assim? Eu fui no hospital, falei de Jesus para ela virava a cara. Ela virava a cara. Dá para saber. Então, minha irmã morreu, pastor, não foi salva. Eu falei assim, imagine você, irmã, chega lá no céu e topa a sua irmã. Como é que você vai ficar? Né? Aí eu falei quando o missionário disse que uma vez ele estava, acho que nos Estados Unidos, e queria sentir como é que era a adrenalina no corpo da pessoa, que ele foi pular. Num local lá para cair dentro d'água. Jump, né? Ele caiu dentro d'água lá, um mergulho, que deu com os filhos, falou, pai, não faça isso, não faça isso. Ele disse, não, eu quero sentir. Quando ele pulou, ele disse que ele pensou, não queria tinha como voltar, mas não tinha mais como voltar. Né? Ele pensou no suicida. Que de repente a pessoa pode se arrepender. Naquele momento, em fração de segundo receber salvação. Justamente. Né? E ainda tem uma outra coisa. Vários povos foram descobertos que ninguém tinha falado do Evangelho, mas eles, por si só, tinham noção de alguém, noção de algum Criador, noção de algum Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, mesmo que ele seja isolado, ele vai ter, por ele mesmo, uma noção de que existe algo. Existe alguma coisa. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, Deus não leva em tempo em conta da ignorância, leva em conta.
E tem isso aí, né? Esse salmo que o senhor falou, qual é o Salmo 75, versículo 7. Repete aí pra gente, por favor. Ele diz assim, somente Deus é quem julga. Sim. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Aí. Então, né? Aí você soma isso a essas... Ele está falando do Brasil, né? Você falou uma região do Brasil, lá no Oriente Médio. Entendeu? Tem gente que nunca nem ouviu falar de evangelho. Falar. Vários pontos, né? Então eu fico muito ligado nisso que eu falei, de alguns povos que foram descobertos, né? Totalmente isolados e foram, ao longo dos anos, são descobertos. E quando as pessoas chegam a essa tribo, a esse local, eles veem que eles têm noção de Deus, eles têm noção de alguma deidade. Não é o Deus da Bíblia ainda, eles não entendem como Deus da Bíblia, eles fazem do jeito deles, mas eles têm uma noção de que existe um Deus, né? Como que eles têm essa noção? Porque está dentro de cada ser humano. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas que a pessoa não tenha uma relação direta com a Bíblia Sagrada, ela tem essa noção de que alguém a criou, né? Então, acho que por aí... Eu fui numa tribo indígena lá em Manaus, que você não poderia pregar. Levamos presente, mas você não poderia pregar para eles. Né? Ali, participamos das coisas que eles fizeram, a homenagem, aí abraçamos ele, mas você não poderia falar de Jesus, era proibido. Então, coisa, né? É uma coisa que você está ali no meio de uma tribo indígena, um monte de índio, aquela coisa toda, e ali você... Mostra o amor de Deus, mas não pode falar. Não pode falar. Então, levei muita coisa, era colchonete, muito presente que levamos para eles lá, abraçamos ele, aquela coisa toda, né? Eu falei, Deus, isso está ungido. É isso aí. Isso aí. E aí é Deus que julga, como diz o Salmo 75, né? É Deus que julga. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. A pergunta é, como você foi evangelizado? Vamos lá. Não me convenceram, não. Eu me convenci que estava na hora. É isso. Aí fui, já me batizei e estou até hoje. Não, minha mãe era cristã, né? Eu era sambista. Aí foi difícil eu me converter, mas eu resolvi e pronto, acabou. Eu falei, não vou desistir, é isso. Eu tenho um neto com 34 anos, eu posso dizer que ele é meu pai, porque ele comunicou a gente que ele ia se... Vou me batizar domingo que vem. Isso, ele tinha 16 anos, e eu fui. Eu, minha irmã, minha filha, fomos... Cada jovem que descia as águas... A igreja se levantava. Né? Eu falei, gente, a coisa é muito linda. Eu quero esse Jesus para mim, né? Aí falei para minha irmã, vou procurar uma igreja para mim entrar e ficar. Procurei e achei essa daqui. E aqui eu estou desde 2007. E eu vinha sozinha, porque na época as pessoas achavam que era assim. Tem 5 anos isso, que quando começou. Era frescura. Então, a doutora falava, vai caminhando, mas eu não tenho vontade. Vai, só vai. Aí eu comecei a ouvir a palavra do R.R. Soares, né, na televisão. Comecei a ter um entendimento. Eu falei assim, eu vou começar a ir. Aí eu comecei a vir com o Rogério Postigo. Aí comecei a assistir, aí comecei a ir melhorando, porque até então os remédios também não faziam efeito. E eu fiquei 4 meses sem dormir direito. Praticamente não dormi. E quando dormia tinha pesadelos horríveis. Estourou manchas vermelhas pela minha pele, eu vomitava muito, comecei a me alimentar melhor, a minha mente começou a ficar mais tranquila, consegui sair melhor na rua, agora eu estou me sentindo em paz. Pela TV, pela televisão, estava assistindo um programa no Canal 6, aí apareceu lá o pastor Mike, aí ele, assim, falou coisas que trabalhou muito a minha vida e hoje eu estou aqui. Não, primeiramente foi minha esposa que entrou na igreja. Ela veio para a igreja e depois eu acompanhei. É o único caminho que nós temos, é a palavra de Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida, né? É por ela que a gente vai conseguir nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através da palavra vem a salvação. Quer dizer, você vê que são várias histórias, e se for falar, se continuar pegando a opinião das pessoas, são várias histórias extremamente diferentes, uma da outra às vezes, mas é uma mensagem só, como a gente falou, né? Que a gente tem que evangelizar sempre, o amor de Cristo. Tem alguma coisa para falar? A maioria acho que é família, né, pastor? O contato com a família, um evangelizando o outro, um orando pelo outro. O meu exemplo mesmo foi ganho pelo testemunho da minha família.
Então, o senhor já tem esse testemunho, o senhor foi evangelizado pelo testemunho da sua família. Isso aí. E aí o senhor se converteu. Me converti. O senhor também era meio da pá virada, não? Não, não era. Tranquilão? Tranquilo. Mas também não queria saber de Deus. Queria. E o senhor, a curiosidade agora, quem ganhou o senhor para Jesus, afinal de contas? Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Meu irmão foi, né, levou o pastor Jaime na casa dos meus pais. Eu estava numa roda de samba, porque eu tinha um conjunto. O senhor tem cara. Eu tinha um conjunto chamado Pique Samba Show. O senhor tem Pique Samba Show. Pique Samba Show. A gente fazia show, viajava e tal. E um dia, aí quando ele levou o pastor Jaime lá, e eu estava na roda de samba, naquela na sua casa mesmo? Na casa do meu pai. Aí meu irmão falou assim, pastor Jaime, aquele ali que é meu irmão. Aí ele falou assim, tem que orar muito por esse cara. O negócio tá feio. Né? E aí não demorou, eu cheguei em Madureira, já do Portela. Eu ia marcar um contato com a TV Manchete Televisão, fazer um show. E quando eu peguei, fui lá em Madureira. Eu entrei ali em Madureira, aí sentei lá atrás, fiquei sentado, aí de repente... O senhor tinha ido lá para falar com o pessoal da Manchete por causa de um show eu ia pra Manchete, do seu grupo de pagode. Isso, de repente eu entrei, fui lá em Madureira. E deu de cara com quem? Aí eu sentei lá, fiquei sentado, aí o jovem falou assim, tem uma juventude lá atrás, não dá para você ir lá atrás, não. A gente queria só te apresentar. Aí eu fui, meu irmão, na época era o presidente da Mocidade. Legal. Aí eu fiquei assistindo o jovem, de repente, quando terminou, eu falei que assim, com um dos vice-presidentes, como é que eu faço para ficar aqui? Aí ele pegou e me abraçou, são 41 anos. 41 anos depois desse abraço. Esse abraço. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom, nós vamos agora... É o tipo de programa que você quer continuar, mas tem que parar, né? Fazer o quê? Vamos ao X da questão. X da questão de hoje é como a internet mudou a forma de evangelizar. Olha, eu entendo que a internet rompeu limites, né? Ela faz com que a interação seja tão rápida, tão célere, tão presente, né? Hoje você tem que saber lidar com as mídias para evangelizar. Hoje não é só como na nossa época, que a gente comentou aqui durante todo o programa, né? Tete a tete, saindo, e não é só assim, também fazemos esse, mas hoje você evangeliza até muito mais através de mídia, de televisão. Nós temos um missionário, Soares, que é fera nesse tipo de evangelismo, né? Então, assim, a internet mudou muito, no meu ponto de vista, para resumir, rompendo esse limite, espaço, tempo, digamos assim, né? Onde a gente não conseguia chegar muito longe. Eu pregava por alguns quilômetros depois da minha igreja, mas agora não, eu consigo chegar em outro estado, até em outro país. Então a gente tem que se preparar, porque a internet nos dá a capacidade de evangelizar sem limites de tempo, de espaço, nada disso. Então, eu acho que a internet, sabendo usar, foi uma coisa muito boa para o evangelismo. Bom, eu estive aqui hoje com os nossos pastores, o pastor Carlos Magno e o pastor Zelino José, que agora vão dar o recado deles em relação à igreja, como vocês podem procurá-los para ali receber uma boa palavra e começar esse trajeto com a vida com Cristo. Pastor Carlos Magno, foi um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, por favor. Satisfação minha, agradeço a toda a equipe. E estou lá na Estrada dos Bandeirantes, 4998, em Curicica, em frente ao BRT de Curicica, 9, 14 e 19 horas, segundas, quartas e sextas, e domingo, 8 e 18 horas. Um abraço, pastor. Graças a Deus. Pastor Zelino, é sempre um prazer estar perto do senhor, a gente conversar um pouco. O senhor precisa ir lá na minha igreja para a gente conversar bastante. O seu endereço, os seus horários, para que as pessoas te procurem. Olha, foi um prazer, pastor Denilson, estar mais uma vez na sua programação. E eu quero dizer para você que eu estou ali no endereço mais famoso, que eu costumo dizer, do Rio de Janeiro. Estrada do Portela 215. Eu falo mais famoso por causa do 215. Então, Estrada do Portela 215, bem de frente ao Madureira Shopping. Ali está a nossa Igreja Internacional da Graça de Deus e estou ali todos os dias. Você pode me encontrar ali todos os dias, né, na Estrada do Portela 215. Quarta-feira, família. Sexta-feira, eu estou fazendo a escola bíblica, curar enfermos e expulsar demônio. Toda sexta-feira. Vem aprender comigo aqui na Estrada do Portela 215. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. E que o pastor Michael não ouça isso, né? Porque senão ele vai falar, não, a mais importante é
Viaduto Negão de Lima, ali na Praça Armando Cruz. Bom, mas eu também tenho meu endereço para lhe dar, Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu, todo domingo, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Está sendo muito forte os nossos domingos. Você precisa trazer sua família. Vem ver, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas, outros horários com a minha equipe, tá bom? Bom, Conexão fica por aqui. Hoje falamos de evangelismo. Até o próximo programa, no nome de Jesus.